Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Na verdade, a mais um episódio não, ao último episódio da 3ª temporada desse podcast. Graças a Deus, essa temporada foi tão longa. Esse é o episódio 17 dessa temporada, que nós começamos no início de 2022, se não me engano. Mas estamos terminando em meados de 2023. Talvez você esteja nos ouvindo no futuro. Que futuro é esse? Não sei. Mas nós estamos em 2023 e com grande alegria. E nós, sempre começo nesse plural, porque não estou sozinha, sempre digo isso. Trouxe comigo 3 amigas que têm me acompanhado aí por 3 anos, quase 3 anos de podcast, em que compartilhamos aquilo que temos aprendido com uma leitura. Você já sabe qual é, se você tem acompanhado essa série. Nós estamos lendo o livro Ídolos do Coração, de Elyse Fitzpatrick, e a cada episódio nós compartilhamos o que aprendemos, o que meditamos, o que refletimos, o que Deus falou no nosso coração em cada capítulo. E é isso. Vou primeiro dar oi para as minhas amigas, como sempre, para Camila. Oi. Oi. Pra Adriana. A gente anseia por esse oi. Anseia pelo oi? Pelo menos vocês falam oi. E eu falo olá. A Camila fica nervosa, até pra falar oi. Você fica nervosa pra falar oi, amiga? Não, oi vai bem, né? Oi, Eu sei que fala quem oi. É nervosa aqui? É isso, não, nervosa Adriana. de ansiosa. Bom, esse foi o oi de Camila invadido pelo oi de Bianca. Não sei o que eu foi isso. A ansiedade é dela, porque ela quer falar oi primeiro. Não, foi um oi comentado, entende? Eu fiz um comentário. Até o oi ela comenta. Até o oi ela comenta. Não, gente, é isso, né? Isso é muita intimidade. Realidade. A gente tá começando esse episódio com realidade. Fala oi, Adriana. Fala oi, Adriana. Oi, pessoal. Vai ser um oi apaziguador aqui, tá? Gente, tá tudo bem, ok? Nós viemos de um café, de comunhão, conversamos assuntos profundos. Isso. E estamos aqui numa quase confraternização. Além de confissão. Gente. Você que tá se entregando. Eu não falei nada. Exato. Mas a gente combinou que a confissão a gente não ia revelar aqui. Obrigada. E agora quero dar oi pra Bianca. Enfim, ela já tinha participado desses ois todos, mas oi pra você, Bianca, também. Oi. Não, um pouco mais alto pra sair a sua voz. Olá. Não, olá é meu. Oi. Não, o meu é boa noite. Sim, Meu boa noite. tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão escutando este podcast. Enfim, e com essa bagunça, eu diria, organizada, improvisada, nós começamos mais um episódio. Eu tô feliz, vocês estão felizes? Sim. Eu estou muito grata a Deus. Quero deixar aqui, nesse início, novamente a minha gratidão a vocês, amigas, irmãs, né? Por termos caminhado nessa jornada mesmo, né? Foi tão longa que a gente teve aí algumas pausas no meio do caminho, mas estamos aqui terminando mais um livro juntas, né? E interessante essa caminhada, certo? Gratidão nossa. Muito obrigada pela disposição de vocês. E esses dias falei no Instagram sobre a importância, né, da gente dividir assim essas leituras, enfim, isso sempre enriquece demais nossa caminhada, né? Então sempre fica aqui também encorajamento para isso. Vocês concordam com isso? Gostam? Sim. Com certeza. Me edifica muito. Te edifica muito? Muito. Pode falar mais alto pra sair no microfone. Mais alto pra sair no microfone. Me abençoa demais. Amém. É ferro afiando ferro mesmo. Às vezes sai faísca. Tá tudo bem, gente. Tá tudo muito bem. Mas chegamos nesse episódio aqui, que é o último capítulo desse livro. Eu confesso que ele termina muito bem. Eu gostei muito desse capítulo.
Me alegrou o coração lê-lo e pensar no que nós vamos compartilhar. Na verdade, a minha função aqui é sempre dar uma introdução, um fechamento, um meiozinho, e elas que se virem com o resto. Umas entrelinhas e elas que se virem com o resto. Então, eu gostei tanto, assim, esse capítulo se chama, o título dele é Tendo Prazer em Deus. Tendo Prazer em Deus. É um fechamento, né, de um tema sobre adoração, e a gente falou tanta coisa sobre idolatria, sobre adoração, portanto, que bom terminar entendendo que adoração a Deus envolve prazer, envolve alegria, envolve satisfação, como a gente falou de tantas maneiras, né? Eu acho tão incrível isso, eu acho tão incrível o fato de Deus... Muitas vezes a gente não entende isso, né? Quando as crianças têm dificuldade, por exemplo. Mas você que está nos ouvindo pode ter também. Com essa aparente não, é real, exigência de Deus por ser o único digno de adoração. Obviamente porque ele é Deus. Mas poderia ser apenas uma ordem, porém é uma ordem que envolve um amor profundo pelo fato de Deus saber que Ele mesmo é a fonte de toda alegria, de todo prazer, de tudo que nós necessitamos, ansiamos, esperamos, buscamos. Ele é, enfim, a nossa felicidade. Então, adorar a Deus envolve relacionamento, envolve alegria, envolve, enfim, experimentarmos, como o salmista diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. E falando em salmista, a Elise começa, né, com esse capítulo com um episódio bíblico. Ela sempre faz isso, né? Falando sobre o momento em que Davi recupera a arca. Não só recupera, né? Ele leva a arca de volta para o lugar onde ela pertencia, o templo, né? E, enfim, poderia dar todo um contexto aqui, mas a gente sabe que no Velho Testamento, a arca que foi confeccionada, né, feita lá nos tempos de Moisés, ainda no deserto, quando Deus ordena, né, a construção do tabernáculo, essa arca ela ficava no Santíssimo Lugar. E ela representava, né, a presença de Deus. Então, para o povo de Israel, isso era extremamente central na adoração. Né? Porque como adorar um Deus que não está presente? Como adorar um Deus com quem nós não podemos nos relacionar? E tudo isso ainda era uma sombra do que nós experimentamos hoje em Jesus, e mais ainda... por meio dele, experimentar a sua presença, um relacionamento real, vivo aqui hoje, onde nós estamos, né? Então, a gente vê essa sombra, né? Esse prenúncio, tá certa essa palavra? Sim. Desse Emanuel que vem ser Deus conosco, né? Mas voltando a Davi, esse retorno da presença de Deus ao seu lugar trouxe uma expressão de louvor muito profunda, muito transbordante, cheia de gratidão, né? E em 2 Samuel 6, a gente tem ali o relato de quando Davi entra em Jerusalém com a arca, e a sua alegria é tão transbordante que ele dança de alegria, a ponto de ser julgado por Mical, né? Mas a Elise traz essa ideia desse episódio de Davi justamente para nos, eu diria, confrontar de certa forma, já no início desse capítulo, né? E ela pergunta, você alguma vez foi movido pela glória de Deus? Pela bondade de Deus, pela santidade de Deus, pela gentileza e misericórdia, a ponto do seu coração explodir assim em louvor? A ponto de ter vontade de dançar? Você já experimentou isso? Uma expressão de louvor em resposta à consciência
da bondade de Deus. A gente fala tanto, né? A gente canta Sim. sobre a bondade de Deus. A gente fala sobre a bondade de Deus, a gente fala sobre a misericórdia de Deus, mas isso de fato tem tocado o nosso coração. A gente tem experimentado essa alegria, essa gratidão profunda pela graça. E, inclusive, no começo do capítulo, tem uma frase, uma citação de John Piper no livro Desejando a Deus. E ele diz: um ato de adoração é vão e fútil quando não vem do coração. E a gente vem falando assim o tempo todo, né, da centralidade do coração. Que o coração é onde reside os nossos compromissos mais profundos de adoração. Aí você pode dizer, então se é o coração, a expressão não importa. Mas importa, porque ela é a consequência do que está no nosso coração. Né? E é isso. A gente vai falar hoje nesse episódio sobre... Eu acho que sobre uma avaliação, de certa forma, da nossa alegria. Vocês concordam? Sim. Uma avaliação da profundidade da nossa alegria em Jesus, né? Motivação também. Da motivação, da consciência da sua bondade e o quanto isso tem sido expresso de fato na nossa vida. Inclusive, assim, acredito que a gente vai conversar muito sobre isso, mas o que a nossa alegria tem mostrado? O que aquilo que nos motiva tem mostrado no nosso coração? Será que a gente tem andado tão apático na presença de Deus? Mornos? Talvez esse episódio venha para, sim, te convidar à alegria, mas acho que para confrontar, né? Aonde a gente tem realmente se alegrado e o que isso revela da nossa adoração. Porque, de fato, a verdadeira adoração produz uma alegria profunda. É a verdadeira adoração a Deus. E eu gostei da citação que ela tem do Tozer, do A.W. Tozer, no final dessa introdução. E eu quero terminar a minha introdução antes de passar para as minhas amigas. Hoje elas vão comentar cada parte desse livro. Desse livro não, gente, calma. Desse capítulo. O livro a gente já fez. Mas o Tozer diz assim, olha... O cristianismo ortodoxo caiu a este nível tão baixo por causa da falta de desejo espiritual. Entre os muitos que professam a fé cristã, mal existe um para cada 1000 com sede intensa de Deus. Temos medo dos extremos e nos afastamos de manifestações muito ardorosas na religião, como se fosse possível ter excesso de amor, excesso de fé ou excesso de santidade. Se você se render à frigidez de seu ambiente espiritual, chegará, por fim e sem saber, ao cemitério da ortodoxia. E será condenado a viver seus dias em um estado espiritual que pode ser descrito de modo mais preciso como a mais absoluta e pura mediocridade. Enfim, é uma citação importante. Eu pretendo colocá-la na descrição aí do nosso episódio para você poder também desfrutar dessa reflexão, né? Eu sempre digo o seguinte, é possível ser cristão e ser infrutífero. Eu diria que é possível ser cristão e ser medíocre na alegria, medíocre na fome, na sede, na comunhão com Jesus. E eu diria que isso é um termômetro, né? Para nossa adoração. Caminhamos até aqui falando muitas coisas sobre idolatria, sobre o nosso coração ser tão suscetível, né, a fabricar ídolos. Sim. Mas há esperança e uma possibilidade tão real de sermos cativados pela graça e pela pessoa de Jesus, que muitas vezes a gente tem negligenciado e tem, enfim, se acomodado. E talvez esse episódio também venha para te chamar para fora.
e respirar a graça mais uma vez, com alegria. Amém? Amém. Muito bom, então vamos lá. Termina a introdução aqui. A gente vai na sequência aí comentando um pouco desse capítulo, compartilhando o que Deus falou no nosso coração. E começa com Adriana Shibata. Não é, Camila Muniz? Meu Deus, errei. Não enrolei. Ela levou um susto. Ela levou um susto. A gente trocou de repente. Oi, pra ver se tá preparada. É pegadinha, né? É teste tá preparada? cardíaco. Era uma trollagem. Se estivesse filmando, ia ser É que a engraçado. Adri fez uma cara, então Foi. acho que era ela. Eu falei, eu acho Não. que é ela. E eu confundi. Mas ela deu a dica já que ela tava olhando pra Camila, que você eu foi tão interpretei. convicta. Eu interpretei errado. Então, gente, Sou idiota. voltando, não perdendo a linha do raciocínio. Camila Muniz, você, diga aí. E aí? Bom, vamos lá. Na verdade, a minha parte é a mais difícil sempre. Tô brincando. Começou Mas é menino. interessante Respira, porque amiga. o título dessa parte, que é bem curta, mas como ela fala, né? Sobre a ortodoxia fervorosa. Uhum. E aí eu fui procurar, né? Pra entender mais, assim, tipo, o que é essa ortodoxia? Né? E quando você coloca lá no Google, ele aparece que é associado a alguma doutrina cristã. É Sim. seguir rigorosamente normas tradicionais da igreja. E é interessante porque ela vai falando bem isso também, né? Que Deus, ela começa assim, Deus nos deu a capacidade de sentir e expressar emoções, né? Sim. Uma outra frase que eu vi, que eu acho que fala até mais ainda, ele fala assim, que a ortodoxia cristã não nos ensina que estamos certos e os outros errados, mas que estamos errados e mesmo assim Deus é cheio de graça. Porque é isso, né? A Lívia começou falando bem, né? Na verdade, é onde nós estamos colocando o nosso coração, né? A nossa alegria, onde está, Sim. né? Onde eu tenho buscado e onde eu tenho o que eu tenho falado, onde nas minhas expressões, né? Como isso tem sido revelado. E de fato ser algo real. Porque eu posso seguir mesmo, né, a doutrina e fazer tudo certinho ali, de acordo com o que a igreja pede, mas no meu coração não ser aquilo, Sim. né? Ser algo realmente falso ali, né? Só para os outros, mas eu não tô me preocupando com o que Deus espera, com o que Deus quer, mesmo sabendo, né? Conhecendo. Mas é o fato de realmente entender que eu estou errada. E não olhar para a vida do outro, mas olhar para a minha vida. E olhar acima de tudo isso o fato de que eu preciso estar glorificando a Deus o tempo todo, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a gente viu muito isso, né? Nesse livro, na questão dos ídolos. Sim. Mas no sentido de que sou eu como pessoa, o que eu tenho feito, né? Onde eu tenho colocado o meu coração, onde eu tenho colocado a minha alegria, e ela fala sobre isso, né? Sim. E quando ela fala que Deus nos deu essa capacidade, assim como Ele nos deu mesmo, né? A capacidade de criar, executar, e ao mesmo tempo de nos deleitar, mas nos deleitar nele, né? Sim. Em quem Deus é, né? Que o nosso coração se incline mais para Ele. Não só em alguns momentos, não só quando as coisas estão boas, ou quando eu tô feliz ali por alguma coisa que deu certo, mas é em todo momento, bom e ruim, né? E aí dentro disso a gente vê que esse acima de tudo, né? Eu lembrei de Efésios 1:4 quando ele fala, porque antes de tudo Deus já nos escolheu, né? Sim. E ela vai entrar nessa questão porque fala que antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então ela entra nesse outro trecho que é até interessante, porque ela pergunta: você valoriza de fato a sua adoção? Sim. Então essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente pensa em adoção, muitas vezes a gente se esquece que somos filhos de Deus. Sim. Né? E até ela cita o exemplo de uma criança quando ela é adotada e ela precisa de um lar, né? E aí eu até li vários casos assim, e aí tem um caso que a pessoa falava assim, quando uma pessoa ela vai
num lugar para adotar, uma casa de adoção, ela não chega lá e fala: o fulano ali, ele consegue se bancar, ele consegue pagar as contas dele, comprar roupa, ele consegue fazer tudo isso, então eu vou levá-lo. Não. É do jeito que tá. E é isso que Deus fez por nós. Sim. Porque nós não merecemos, né? Nós não temos nada, aliás, para oferecer. Mas do jeito que estamos, Ele nos chama, né? E nos adota para fazer parte da família dele, né? E com isso, é interessante porque quando a gente faz parte de uma família... Hoje eu fiz essa pergunta para o Stefano, meu filho. Eu falei, quando uma criança ela é adotada, o que ela ganha com isso? Não só o pai e a mãe, mas ela tem os direitos ali da casa, né? Bons e ruins, no sentido de ter que cumprir tudo que manda, vai fazer parte daquela família, né? Então, vai ganhar roupa, vai ganhar um alimento, ela vai ter onde dormir, vai ter os pais, mas também tem as atividades que vai ter que fazer, vai ter as tarefas, mas faz parte ali, né? Sim. Então, assim, os direitos e os privilégios vai fazer parte. Nós, como filhos de Deus, também. E aí ela fala bem dessa questão, né? E até ela faz uma pergunta assim: você tem consciência de que foi chamado com o propósito claro de proclamar as grandezas de Cristo? Quando somos adotados, é uma tarefa nossa, como filho de Deus. Sim. Não é simplesmente cumprir tabelinha ali daquilo que a igreja fala e ok. Mas é o dia a dia, o tempo todo, e é de proclamar as grandezas de Cristo, né? Então, vai entrar naquele versículo que a Lívia falou, do que a boca fala, é o que está cheio o coração. Sim. Porque não adianta eu falar que eu sigo, que eu creio, que eu busco, mas da minha boca não sair isso. Sim. Né? Sim. Em todas as situações. Mas a partir deste momento, então, de fato, quando eu tenho que ter esse entendimento do que é fazer parte da família de Cristo, né? Dessa alegria que é ter, dessa certeza, né? Desse lar que Deus nos dá. E com tudo isso, na verdade, entra esses pontos que nós ganhamos, né? Quando a gente faz parte. Então, quando a gente faz parte, a nossa natureza era uma e ela se transforma em outra. Né? Éramos de um jeito e hoje somos de outra forma. Deve ser, né? A partir deste momento, porque fazemos parte dessa família. Então, essa intimidade que a gente precisa ter com Cristo, ela vai ser diferente. Eu vou ter um relacionamento pessoal. Sim. Preciso ter. Sim. Eu preciso me alimentar, né? Aquilo que a gente tem falado. Eu preciso buscar na palavra, conhecer aquilo que Deus deseja, para que eu consiga viver, né? Dessa forma, entender isso que ela coloca aqui no fato de mais de Deus, para que eu me esvazie daquilo que está errado e coloque aquilo que precisa. Então, essa intimidade, né? Não tem como ser diferente. Sim. Não tem. Não tem como. Não tem. Né? Diante disso, como um pai disciplina um filho, Deus vai fazer isso com a gente também, fazendo parte como filhos dele. Sim. Então a disciplina vai vir, né? Lá em Provérbios 3:11 fala sobre isso. Pra gente aceitar essa disciplina, essa correção. Ela é importante. Deus disciplina quem ama. Exatamente. E no momento que eu entendo isso, eu aceito. Por mais difícil que seja, Sim. né? Eu entendo que é o melhor para mim. E também ganhamos o quê? A unidade, isso que nós temos aqui, a comunhão, a igreja, faz parte de tudo isso, os irmãos em Cristo, né? Então, é muito interessante essa parte que ela fala, principalmente da adoção, né? No fato de que tudo isso vai me transformando e fazendo com que saia aquilo, né? Eu me despir, né? Ela fala, nós seremos capazes de nos despir dessa adoração a outros deuses quando eu vou sendo realmente, de fato, cativada por essa adoração ao Deus verdadeiro. Sim. Fazendo como? Colocando Ele em primeiro lugar, né? Tendo essa dimensão do que é ser adotada por Ele. Eu não preciso de mais nada. Mas eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que entender o que isso significa, porque senão não vai.
Eu não vou ter o entendimento, eu não vou conseguir louvá-lo como eu deveria de Entender coração. e se lembrar, né? E se lembrar o tempo todo. É uma luta por conta do que a gente vive aqui. É uma luta a gente se alegrar quando as coisas não estão boas, mas porque não é pelas coisas, é por quem Deus é. Né? De colocar o meu coração nas coisas do Senhor e não olhar para o outro. Sim. Né? Porque quando a gente vai buscando de fato o que Deus quer, e a gente vai vendo quem a gente é, né? Aonde eu tenho colocado muitas vezes mesmo a minha alegria, a gente vê que a gente está fazendo errado, né? A gente vê que a gente está colocando naquilo que não é do Senhor. Sim. E aquilo me deixa triste, aquilo me leva para outros caminhos, meus pensamentos vão todos contrários ao Senhor, mas Ele nos ama tanto, a graça dele é tão grande que Ele vem, o Espírito Santo fala aos nossos corações e a gente volta. Né? Mas é todo tempo isso, né? E aí ela termina, né? Falando uma frase até do John Piper também. Ela fala assim: a adoração mais vigorosa acontecerá no meio daqueles cuja mente contempla sem pressa a luz da verdade e cujo coração, as suas emoções, está tão próximo do fogo de Deus quanto é possível chegar sem ser consumido. Então é ter esse entendimento, né, de quem é Deus. De quem é Deus. Mas é o tempo todo. Não é só agora, né? Não é só quando eu li isso e o quanto Deus falou comigo e pronto, tá resolvido. Não, não é assim. Porque senão a gente não ia precisar mais de Deus. Sim. Né? Mas é a gente nos alegrar e continuar nos alegrando com essa certeza que Ele nos dá por sermos filhos dele. Maravilhoso. Poderia ser tudo, né? Poderia ser um Deus criador, mas é um Deus que se revela como Pai. Isso implica relacionamento, né? Porque assim, enquanto você falava, eu lembrava de Isaías 29:13, que diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. É interessante que a gente vê esse ponto-chave do evangelho que não se encontra em nenhum outro. Sim. Evangelho, entre aspas. Sim. De um Deus que busca o seu povo. E de um Deus que exige obediência, mas se revela como um pai que corrige a quem ama. Então, ele exige uma obediência de coração, entende? Sim. E não um cumprimento apenas de regras, mas uma consciência cada vez mais crescente disso de que você falou, de que ele nos quer como filhos, em intimidade. E principalmente, por isso, ele não desiste de nós. Amém. Não desiste de nós. Muito bom, Ká. Você tá chorando, Bianca? Tô. Tá, ela está. Eu fiz ela chorar. Ela tá tentando me fazer chorar desde a hora que ela chegou, tá? Uma frase, vou deixar essa frase pro final. Impossível Tá hoje. Eu tenho uma frase pra eu falar no final. Você vai dedicar pra Bianca. Não Tá chuta bom. quem já tá no chão aí. Eu quero te levantar. Amém. Muito bom, Amém. gente. Só lembrando que esse episódio não está sendo editado, tá? Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. A vida não tem cortes. É assim que tem que ser. É isso mesmo. Nossa. É isso aí. Amém, Ká. Que o Senhor continue falando conosco, né? Nos corrigindo, nos alcançando, não desistindo de nós. Agora sim é você, né, Dri? Sim. Agora é você mesmo, tenho certeza. Sim. O que você tem pra dividir com a gente? Eu vou falar de um trecho que ela relaciona esse ter prazer no Senhor, né, com a adoração vigorosa, né, genuína, eu diria, e que tem relação direta com o nosso louvor, né, e também com as nossas emoções. E ouvindo vocês falarem,
Para mim, a música fala demais ao meu coração. Então, às vezes eu não me lembro tanto de livros, mas de música, com certeza eu vou lembrar. Eu lembro só 1% dos livros. 1%. Pode. E aí, eu lembrei daquela música Deus de Aliança, né? Que fala que Deus é um Deus de perto e não de longe, né? E aí, ouvindo a Ká falar, né, sobre essa questão de que a gente pode confiar nesse Deus de perto, né? Como ali falou, esse Deus Pai, né? Que se revela como Pai, inclusive que nos corrige em amor, né? E que está conosco nessa correção diária, né? Ele não fala, não é assim, se vira, né? Ele nos acolhe, né? Ele nos acompanha, ele nos corrige em amor junto conosco, né? E que bênção, né? Que privilégio o fato de podermos ter esse pai presente, né? Muitas vezes como mãe eu sou tão falha, né, nisso, né, com meus filhos, em relação a esse corrigir em amor, em estar, né, sempre próxima, mas Deus é perfeito, né, Deus é perfeito nesse ensinar, né, em nos moldar e nessa paciência em nos orientar sempre na direção certa, que é a direção dele, né? Amém. E aí, eu lendo, né, esse trecho que eu ia comentar, eu me lembrei muito de um versículo que ela nem fala, né? Que é Mateus 21:16, que fala que é da boca dos pequeninos que nasce o perfeito louvor, né? E como muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ser assim, sem máscaras, como a criança é, né? Como a gente tem dificuldade de expressar, né, essa nossa adoração, né? Jesus já falou também, né, para os discípulos, deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque a gente deveria ser como as crianças, né? Nessa busca de coração sincero, né? O Gessé fala sempre, né, o nosso pastor, sobre o ser sincero, né? É ser sincera, né? Ele fala sempre que você não... É aquela madeira genuína, sabe? Aquela madeira... rústica. Não é bem rústica a palavra que eu queria usar, mas enfim. Mas é isso, a madeira natural, sim, né? Sim. De não ser esse relacionamento falso, máscaras, né? sem máscaras, né? Religioso, exatamente. Então, ainda que eu acho que certamente existe religiosidade, tanto no excesso, né? Porque aí você passa a querer mostrar, né? Que porque você canta, porque você pula, porque você dança, então isso é uma expressão de adoração, né? Sim, sim. E ainda existe também a questão de, mesmo que eu não faça nada disso, que eu esteja, né, totalmente apático, na verdade o meu coração... Inerte, exatamente, o meu coração está querendo adorar. Então, o ponto né, nós precisamos, né, com sinceridade de coração, né, entregar essa verdadeira adoração e louvor a Deus, né, que é também resultado do nosso prazer nele, né, no nosso deleite, né, em se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias e ainda que sejam circunstâncias favoráveis e de alegria, mas também, e talvez acho que muito mais, né, nos desafios do dia a dia, sim, porque a vida é real, né? E a gente precisa
reconhecer também que no meio das lágrimas, que no meio, né, do se prostrar, no meio do se curvar, também existe adoração sincera, porque também é essa entrega e confiança de que aquilo que o Senhor faz é bom, né? Porque Ele é verdadeiramente bom, e que pai, né, que vai fazer mal ao seu filho, que dirá o Senhor, né? Fazer mal àqueles que são dele, né? A Bíblia já fala isso. E aí, assim, que vem primeiro, né? O louvor, né, que gera adoração, né? Ou é a adoração que gera o louvor? E ela usa uma frase, né? Ela cita algumas frases de puritanos, e eu achei interessante uma delas que fala: louvar a Deus é um dos atos mais sublimes e puros de religião. Na oração agimos como homens, no louvor agimos como anjos. E aí num outro trecho ainda ela relaciona, né, a oração como se fosse ainda uma expressão de amor próprio, né, nosso, ainda que eu acho que o Senhor usa, né, essa nossa necessidade para nos aproximar dele mesmo, e o louvor como uma expressão de amor a Deus, realmente, né? E eu achei interessante essa parte, porque hoje Sé pregou nesse domingo sobre a ponte, né? Sobre o mediador perfeito, essa ponte perfeita. E aí ele comentou que religião vem de religare, né? Que é religar a Deus, né? E tanto a oração quanto o louvor, né, tem essa capacidade, né, de fazer essa ponte do nosso coração enganoso, autocentrado, muitas vezes clamando por um monte de necessidades, entre aspas, né, e o Senhor, né, no milagre da ação do Espírito Santo, vem reorientar, né, as nossas emoções, os nossos amores, os nossos desejos, e nos mostrar o que realmente a gente precisa, né? E aí, assim, a verdadeira adoração, né, a Elise fala nesse trecho, ela precisa envolver o seu corpo e o seu coração, né? Aí ela fala, abrange mente, afeição e volição, né? Então é algo que sim, precisa ser racional, né? Existe também emoção nisso. Ela ainda usa, né, um exemplo, né? Ninguém assiste um jogo de futebol ou um jogo, enfim, do time que gosta, e quando é ponto para o seu time, fica apático, né? Assiste quieto, ninguém tem expressão nenhuma. Não, né? A gente comemora, a gente vibra, a gente grita, pula, enfim, né? Ainda que, claro, existem formas de expressão que cabem num culto, né? Assim, organizado, né? Mas com certeza a gente ainda tá bem aquém aquilo que a gente poderia, né, como adorador. E isso, assim, nem estamos falando em culto, mas estamos falando de vida, né, de expressão de adoração na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, como ainda as coisas do dia a dia ainda gritam muito mais alto, né, as urgências gritam muito mais alto do que o nosso dever em proclamar, né? Como a gente ainda deveria, né, viver muito mais consciente do propósito que a gente foi criado, né, do que nas coisas que a gente ainda fica preso nesse mundo, exatamente, né? E aí nas escrituras, né, ela fala isso também, que tem várias passagens, né, de adoração ligada a esse movimento corporal, né, e uma, assim, que me chama muita atenção, que, assim, se eu fosse parar para pensar, era a primeira que me vinha na cabeça, é Êxodo 15:20, que é quando o povo sai lá, né, do exílio, e aí eles estão
voltando, né, indo para a Terra Prometida, e aí Miriam, né, pega lá Tamborim. o tamborim, exatamente, né, fala, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Então, que bênção, né? Que a gente tem o privilégio de se alegrar, né? Se alegrar sim com as coisas que acontecem nesse mundo também, né? Que são também graça do Senhor. Mas se alegrar porque isso não é o fim. Que isso daqui, essa nossa existência, ela é totalmente passageira, né? O que realmente... o que realmente nós vamos herdar como filhos adotados do Senhor é algo incorruptível. É uma herança incorruptível, né? Que com certeza não tem nada a ver com isso que a gente vive aqui, e a gente vai ter esse privilégio de adorá-lo perfeitamente na glória, né? E E aí a adoração, ela fala, né, que o Piper, né, ele tem uma frase que fala que a adoração vigorosa é produzida pelo calor das nossas afeições, né? E isso tem relação direta com as nossas emoções, né? Isso as nossas emoções, elas ditam muito, né, aquilo que a gente expressa. Por mais que às vezes seja subconsciente, mas é fato que a gente, muito daquilo que a gente fala, muito daquilo que a gente pensa, né, muito daquilo que a gente expressa com o nosso corpo, tem a ver com esse espelho das emoções, né? E aí não é tão simples assim, né? Porque não é só apertar um interruptor e pronto, as emoções estão, né? Hoje eu acordei triste, mas ponto, eu aperto o interruptor e agora eu vou ficar feliz o dia todo. Não é assim, mas também a gente consegue no Senhor e pela graça do Espírito Santo não se afundar nessas emoções, né? Porque elas não têm a última palavra sobre nós, né? Nem aquilo que a gente pensa tem a última palavra sobre nós, né? A última palavra sobre as nossas vidas é a palavra do Senhor, né? E todas as nossas emoções, inclusive, elas foram feitas pelo Senhor e foram feitas para nos direcionar a Ele, né? Sim. Elas deveriam, né, nos lançar a Ele, né? E quando isso acontece, quando a gente é quebrantado, também por causa da nossa insuficiência, a gente reconhece quem Deus é, né? A gente se volta para a palavra, né? O Senhor lança a luz sobre, né, sobre quem nós somos, sobre quem Ele é, e muitas vezes é doloroso, né? Principalmente porque a gente estava conversando sobre isso no café, né? Porque principalmente a gente lança um fardo sobre nós mesmos, né? Porque a gente se auto-julga, né? E a gente se auto-pune também, né? Mas o Senhor não é assim, porque Jesus já pagou o preço, né? Por todos os nossos pecados, né? E o Senhor tem prazer, inclusive, em novamente, né? Nos abraçar e nos fazer lembrar da graça em Cristo, né? Da suficiência dele e do amor dele por nós, né? Amém. Do seu perdão. E isso deveria voltar o nosso coração ao lugar onde ele nunca deveria sair, né? Que é o lugar de dependência e de submissão, né? Ao Senhor. E
E esse reconhecer e se entregar, né? Ele faz a gente sair do centro e a gente coloca novamente o Senhor. E não é fácil, né? Porque é uma tensão o tempo todo, né? Do fugir, né? Ou do se rebelar, ou, né? Do cair numa autocomiseração, para o outro lado, né? Que seria o equilíbrio do conseguir permanecer no Senhor, né? Sim. E esse fogo, né, que você mesmo falou, né, que a gente precisa estar bem pertinho, como o Piper disse, que você citou, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que é capaz de produzir esse movimento, né, no nosso coração. E eu me lembrei, é engraçado, umas coisas que a gente se lembra que estão lá no fundo. Eu me lembrei de um vídeo da Inteligência Humilhada do Jonas Madureira, né? Que fala do mito da caverna, né? De quando vários prisioneiros, né? Estão imóveis, inertes, olhando apenas as sombras. E aí, de repente, um consegue se soltar. E ele, né? Depois de muito tempo imóvel, ele consegue se mover com muita dor para a luz. Né? Mas nesse movimento que não é fácil, exatamente, a luz ofusca, o corpo dói, né? Muitas vezes a gente quer ficar na mesmice, na mediocridade, é mais cômodo, né? Eu não quero sair daqui porque tá incomodando, né? E aí o Jonas faz esse paralelo, né? Entre como o cristianismo vê, né, esse mito, que na verdade o único que pode nos libertar é o Senhor, né? Mas não há conhecimento também sem liberdade, né? Não há conhecimento sem liberdade. Então, à medida que o Senhor nos liberta em Cristo, ele também, né, o Espírito Santo pode produzir esse movimento do nosso coração, né, para o tempo todo se voltar a Ele e se lembrar, né, dessa graça que nós temos em Cristo. Então, esse movimento de pensar diferente, esse organizar as nossas emoções, esse escolher até os nossos desejos, é dolorido, mas é bom. Mas é bom e é possível no Senhor, né? Exige um esforço nessa direção da luz, que muitas vezes incomoda, que muitas vezes não é fácil, mas produz transformação, né? Produz mudança de perspectiva, né? E então a adoração, ela vira uma resposta, né? Resposta a essa possibilidade do movimento pela graça do Senhor, né? E essa gratidão, né? Por tudo que o Senhor já fez por nós em Cristo. Nos amou, nos perdoou, nos salvou, nos adotou, nos deu vida abundante, jamais vai nos deixar e preparou um lar com Ele para sempre. Amém. Onde nossa adoração será perfeita e para sempre. Somente a Ele. Amém. Amém? Amém. Muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente às vezes tem a impressão de que quando a gente fala de adoração, né? E aí ouvindo tudo que você falou sobre oração, sobre louvor e esses desdobramentos todos, é que a gente só adora. Não sei se vocês concordam comigo. A gente tem às vezes uma impressão de que a gente só adora quando a gente Tá bem. quando a gente tá bem ou que existe uma forma de adorar, entende? Sim. E você começou falando sobre uma adoração genuína, uma adoração sincera. E isso envolve todas as emoções, né? Independente de estar bem ou mal. Sim, a ponto de Paulo talvez ter entendido isso tão claramente que em Filipenses 4 ele fala, né? Aprendi o segredo
de viver contente. E a gente pode dizer que, em algum sentido, contentamento é adoração. Sim. Porque você está honrando a Jesus pelo que ele é. Sim. E ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sim. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então a gente tem essa ideia, e conversamos sobre isso no café também, de que às vezes a gente precisa organizar o caos da nossa vida para adorar, né? Digamos. Sim. E enquanto o Senhor nos chama para uma adoração íntegra, e isso é tão claro nos Salmos, porque a gente tem lá uma gama de orações, de lamentações, enfim, de celebração, de clamor, né, de indignação. Então a adoração envolve tudo isso, né, a nossa vida integral. Você falou no dia a dia, né? E vocês concordam comigo que talvez é assim também, né? Eu acho que a oração e o louvor são recursos tão práticos pra gente fazer esse exercício de colocar o coração no lugar certo, né? E a mesma coisa acontece, né? Às vezes a gente fala assim, eu não consigo orar porque minha oração tá muito confusa. E na verdade, a melhor das nossas orações precisa ser santificada por Jesus. Sim, com certeza. A gente fala assim, eu não posso louvar porque eu tô triste. Enquanto o melhor dos nossos louvores é pelo que ele é e não pelo que nós somos. Então a gente coloca esses entraves enquanto o Senhor nos chama para, na prática, lançar mão desses recursos. Sim. Oração, louvor, Sermos quem somos ali. para que a gente exercite a adoração, entende? Então, maravilhoso isso, né? E o quanto, assim, a gente precisa avaliar de novo, né? Então, no nosso dia a dia, porque é isso, né? Às vezes a gente encaixa a nossa adoração também no momento de culto. E a Adri fez muita questão de falar que não é isso. É também isso. Mas no dia a dia, o que as nossas emoções e o que o nosso corpo tem expressado do nosso coração e da nossa adoração. Sim. Né? E quais têm sido as nossas escolhas quando as nossas emoções, ou mesmo o nosso corpo, enfim, é inclinado para os ídolos mesmo, né? Sim. O que isso tem revelado, né? Então, onde está a minha alegria, né? Onde está... E quando eu estou triste, o que eu faço? Entende o que eu tô falando? Sim. Para quem eu vou? Isso também é adoração, né? Perguntas importantes, assim, de como a gente realmente tem expressado essa adoração genuína na prática. Muito bom. Muito bom. Bianca. Camila, você quer fazer algum comentário para Bianca, para encorajar a Bianca? No próximo. No Deixa ela próximo. falar pra não- Ela está guardando a carta ela na falar manga. pra não deixar ela muito Tá bom. abalada. Muito abalada. Olha Tem que algum maravilha. versículo, né? Não serei muito abalada. O Senhor está comigo. Está nos Vamos lá. Salmos. Eu gostei dessa parte que ficou pra eu falar. Que bom. Que é? Meditando a respeito dele. E ela esse trecho começa falando, ela fala uma frase que eu fiquei pensando nela, assim, o alegre louvor nasce da meditação na misericórdia, graça, grandeza, justiça e bondade de Deus. Juntando as coisas que vocês falaram até agora, o que eu percebo, né, comparando com essa frase, é que muitas vezes, quando a gente vai louvar o Senhor, quando a gente vai entrar na presença do Senhor, tem muito mais, a gente tem muito mais no nosso coração coisas sobre nós do que pensamentos e sentimentos sobre Ele. Porque no final das contas, a gente se põe no centro, mesmo quando a gente vai buscar o Senhor. E isso é tão fácil de acontecer. E aí, nesse episódio aqui que a gente tem falado de louvor, de adoração, de integridade, né? De inteireza de coração, de sinceridade.
Talvez vocês se perguntem, assim como eu me perguntei, se eu tenho a dificuldade, né? Por que eu tenho a dificuldade em ter esse prazer no Senhor? Por que eu tenho essa dificuldade em demonstrar aquilo que eu estou sentindo, né? Talvez a gente possa fazer uma avaliação rápida, né? Eu creio no Senhor, creio. O Senhor é importante para mim, então por que eu não consigo expressar, né? E esse é um trecho que foi bem duro, mas muito, muito necessário, né? A verdade é que se eu tenho dificuldade em ter prazer, em me deleitar e por consequência adorar e ser grato pela grandeza e pela graça, pela bondade de Deus, talvez seja porque Ele não ocupa os meus pensamentos. Daí, no final das contas, não adianta eu chegar assim, que nem a gente tá aqui agora, numa roda, ou até mesmo no culto, e perceber muitas vezes, né, que a gente tá frio, né? Mas como foi a semana? Como é que tá os meus pensamentos no cotidiano, né? Adorar de todo o coração é uma consequência do meditar no bondoso amor de Deus por mim. E aí, eu escrevi um texto uma vez. É mesmo? Eu não compartilho muito meus textos porque eu não gosto. E agora já era. Pois é, gente. Por favor, enviem mensagens Gmails no Instagram. Compartilhe os seus textos. Mas aí eu lembrei porque ela coloca uma lista aqui, nesse trecho, de Efésios 1. Efésios é maravilhoso, né? O trecho que Paulo fala de todo o plano desde a criação do mundo, o plano da redenção desde a criação do mundo. E ela coloca tópicos. Mas, dentro desses tópicos, né, eu vou falar alguns deles só para vocês terem ideia. Deus o abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Escolheu-o antes da fundação do mundo. Em Cristo tornou-o santo e inculpável diante dele. Quando eu comecei a ler isso, no final das contas, se Jesus não for importante para mim, essa lista não vai fazer a menor diferença. Sim. Então eu faço a pergunta que eu me fiz, e eu tenho que me fazer todos os dias, mas eu vou fazer para vocês. E vou falar uma parte desse trecho, desse texto que eu escrevi. Quem é Jesus? É uma pergunta importante. E hoje em dia, todo mundo sabe, né? Qualquer pessoa pode responder quem é Jesus, né? Em Mateus, acho que é Mateus 16, que ele pergunta para os discípulos: quem as multidões dizem que sou? E aí os discípulos respondem, uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é João Batista, enfim. E aí depois ele volta e pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, assim, muitos podem dizer, Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi um grande professor, ele foi uma pessoa muito humilde. As pessoas podem até reconhecer, Jesus morreu na cruz. Sim. Mas a verdade é que só saber quem é Jesus não faz diferença na sua vida, na minha vida. A pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Porque eu posso aqui dizer para vocês, Jesus foi o médico que diagnosticou a minha doença e doou o sangue dele, doou a vida dele para me salvar. Mas a minha resposta, quem ele é para mim, não faz a menor diferença na vida de quem está ouvindo. Da mesma forma que a resposta de outras pessoas não transforma a minha vida. Jesus transformou a minha vida, né? E é nessa transformação, é no meditar daquilo que ele fez por mim. Experiência pessoal. A experiência pessoal.
Porque não adianta eu olhar e falar, não, Jesus realmente morreu na cruz. Se eu não entender que ele morreu por mim, pelos meus pecados, Sim. A dimensão disso, né? não vai Essa fazer a menor morte. diferença, né? Então, quem é Jesus para você? Né? Jesus te livrou do quê? Quais eram as trevas que estavam sobre a sua vida? Ou que estão sobre a sua vida? Jesus é o único que pode salvar. E eu não lembro de quem é a frase que eu vou falar agora, depois você bota aí o autor. Enquanto o pecado não for amargo, Jesus não será doce. Thomas Watson. Pronto. Enfim. E aí, ela continua falando sobre a adoração, né? O ponto de partida é a gente lembrar quem Deus é. E é mais ou menos isso que Paulo faz em Efésios. Ele nos lembra quem Deus é, ele nos lembra o que Deus fez por nós e agora quem nós somos. Nós fomos adotados e nós precisamos assumir essa identidade, né? A adoração e o amor fervoroso, ela fala que nascem da compreensão dos benefícios de Deus. E eu me lembro nos Salmos a gente encontra muito disso, né? A gente vê muitos salmos em que o salmista relembra o povo do que o Senhor fez. Com mão forte nos livrou do Egito, nos livrou dos opressores e tudo mais. O Salmo... Eu marquei aqui, acho que o Salmo 66 tem uma lista muito grande de coisas que o Senhor fez. O Salmo 103... o salmista ele fala, né, para si mesmo, né? Bendiga o Senhor, ó minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então, faz parte da adoração a gente trazer à memória aquilo que Deus fez na história e na nossa vida, né? Então, a gente precisa saber quem Deus é e lembrar dos feitos dele para a gente poder ter esse coração transbordante, né, de alegria. Como a gente tem amnésia espiritual, a gente precisa ter esse hábito de trazer a memória, de lembrar das coisas que o Senhor fez, de quem Ele é e tudo mais. Porque se a gente não souber das coisas que o Senhor fez, facilmente a gente se torna indiferente, né? A gente volta o nosso olhar para nós mesmos e para as circunstâncias que a gente está vivendo. E ela fala uma coisa interessante aqui. Se não soubermos que a nossa total felicidade e alegria se encontram em Deus, jamais nos aproximaremos dele em adoração e obediência. De acordo com John Piper, para honrar a Deus em nosso culto, não devemos buscá-lo com desinteresse. Uma vez eu ouvi, não lembro de quem, mas a gente tem que abandonar a ideia de que a gente tá indo pro culto, que a gente tá adorando ao Senhor porque Ele precisa de alguma coisa. Deus não precisa da nossa adoração. Quando a gente vai para um culto, é a gente que tá precisando. E nessa citação de John Piper, ele fala assim: nós devemos buscá-lo como a corça sedenta busca o riacho. Porque essa é a realidade da nossa alma, né? A gente depende do Senhor, a nossa vida depende dele. Tem uma parte aqui que ela fala assim: ao nos aproximarmos dele, exultando com a bondade, nós experimentaremos a renovação da alegria concedida somente aos verdadeiros adoradores. Não tenha medo de se regozijar em Deus por aquilo que Ele fez. Não seja tolo de pensar que Ele só deseja que você se regozije por causa de quem Ele é, sem qualquer interação pessoal. Sua natureza nos é revelada principalmente por aquilo que Ele fez por nós. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, é repleto de paciência e perdão. Como é que você sabe disso? Né? E quando eu li esse trecho, eu lembrei daquela passagem que Lucas 7,
do 36 até o final do capítulo, até o 50, que Jesus ele é convidado para um banquete e uma mulher se aproxima dele chorando e chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, seca com os cabelos e tudo mais, e ela é repreendida por Simão. E aí Jesus vira para ele, conta uma parábola, e depois ele fala da forma como esse homem recebeu Jesus. Você viu o que aconteceu? Ele fala assim, eu cheguei aqui, você não me deu nada para lavar os pés, ou para me lavar, mas essa mulher, desde a hora que ela chegou aqui, desde a hora que eu cheguei, ela não parou de me receber bem, de beijar os meus pés. E aí no final desse trecho, ele vai falando várias coisas, no final desse trecho, ele fala assim, ela foi muito perdoada, por isso ela muito amou, né? Então, de novo, né? Se a gente não tiver consciência de onde o Senhor nos tirou, a gente não vai demonstrar gratidão e adoração. Isso. Né? Se a gente não souber quem a gente é, o quão podre é o nosso coração, e que a gente não poderia ter esse acesso a Deus se Ele não tivesse vindo até nós em Cristo e restaurado essa comunhão, essa ponte, né? Essa restauração de relacionamento, a gente não vai ser grato pelo que Jesus fez. Porque Jesus, ele fez todo aquele sacrifício para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. Né? A quem olhe a quem ouça tudo isso que a gente está falando e fale, nossa, mas não é muito... Deus é egoísta, porque Ele quer a glória só para Ele, né? Deus, Ele a gente não pode fazer nada, a gente tem que viver para a glória de Deus. Narcisista. Ele é narcisista. Tem que viver para a glória de Deus, mas não é sobre isso, né? Não é sobre aquilo que Deus está exigindo de nós, porque é mais fácil a gente olhar e falar, nossa, eu não posso fazer o que eu quero. Ainda que como criador ele pode, né? Sim. Ainda que como criador ele pode, mas não é sobre isso. Ele espera a escolha, né? Como Deus, né? Exato. O único Deus. Exato. O único Deus criador. É só por isso que ele tem adoração. Detalhe. Não, mas assim, enfim. Diante da glória, né, como a gente está falando sobre, né, ídolos do coração, a verdade é que diante da glória de Deus, todos os outros deuses e as suas promessas empalidecem. E aí ela fala uma coisa que cara, é muito verdade. O coração abarrotado de pensamentos de beleza, da bondade, da santidade, da glória e da graça de Deus não tem espaço para falsificação e inevitavelmente irromperá em louvores fervorosos. Seu coração é continuamente atraído por adorar outros deuses, o meu é. Seu foco tem sido as alegrias e os prazeres do mundo ou seus próprios desejos, isso é o que eu estou acrescentando aqui. Você tem uma imagem clara da grandeza de Deus e da bênção de ter a comunhão com Ele pela graça, mesmo quando você erra, especialmente quando você erra. Adorá-lo significa simplesmente escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, deleitando-nos e nos regozijando nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento. Como nós poderemos dar a Deus todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão se o nosso coração não se alegra com a bondade e os benefícios que Ele nos concede? E a gente já falou isso daqui em outros momentos, a gente não pode se enganar. Alguma coisa nós já estamos adorando. Com certeza. Não é que não existe muro, né? A gente já escolheu um lado. Ou a gente está adorando a Deus, ou a gente está adorando outra coisa. E ela fala aqui, você descobrirá que a obediência se tornará mais agradável quando o seu coração estiver voltado para o amor de Deus por você e para o seu amor por Ele em reciprocidade. E essa é a mais pura verdade. Eu acho que a minha fala se resume em quem é Jesus para você, o que Ele fez por você. Você quer adorar?
a Deus de verdade, você quer que a sua fé não seja apática, que ela não seja uma fé fria, você quer ter essa intimidade, esse louvor realmente que te leve a dançar e louvar de todo o coração. Pense em quem é Jesus, de onde ele te tirou e o que te aguarda porque você é filho, né? E aqui no fim desse trecho, ela colocou um louvor, um hino, eu acho. Eu não conheço, mas teve um trecho que eu chorei. Por Com lágrimas? com muitas lágrimas. Por longo tempo, meu espírito permaneceu cativo, preso firmemente ao pecado e às trevas da natureza. Teu olho difundiu um raio vivificador. Despertei, o calabouço ardendo em luz. Minhas cadeias caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, parti e te segui. Minhas cadeias caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, parti e te segui. E é isso, é sobre isso, de onde Jesus nos tirou, para onde Ele está nos levando. Amém. E é isso mesmo. Acho que essa pergunta é fundamental, né? Quem é Jesus? E a verdade é que Jesus traz o cumprimento, né, de como Deus se revela. Deus se revela como um Deus pessoal, né? Vocês falaram sobre a experiência pessoal, mas porque Deus é um Deus pessoal. Ele é o rei do universo, mas ele é o Deus do meu coração. Esses dias eu dizia para uma amiga, né? Sabe, da mesma forma que Deus é um Deus global e conhece todas as coisas e tem toda a providência, Ele é o Deus do seu coração e Ele vira o seu mundo de cabeça para baixo porque Ele é o Deus do seu coração, porque o compromisso dele é com o seu coração. É em transformar o seu coração, né? E de alguma forma, Bianca dizendo isso, né? Eu acho que é isso, né? A Adri falou sobre um Deus de aliança, a Ká falou sobre um Deus que é pai, que corrige. Então, como a gente precisa ter esse entendimento cada vez mais profundo, mais presente, né? Porque fala às vezes profundo, parece que é simplesmente da gente ler um livro. Ou conhecer alguma coisa, mas ele se constrói, né? Sim, e ele se aprofunda no relacionamento, né? Não tá pronto. Tá, mas não no nosso coração, né? Sim, porque justamente é o já e ainda não, né? De que a gente está em status justificados, mas estamos sendo santificados justamente nessa libertação. Porque a verdade é que se nosso coração não estiver preso em Cristo, ele estará preso em outra coisa. Só que estar preso em outra coisa, o resultado não é alegria, não é satisfação, não é felicidade, não é saltar, não é dançar, não é contentamento mesmo nos dias escuros. Escravidão. Mesmo nos dias escuros. É uma escravidão, mas se fazer escravo de Cristo é a escravidão mais libertadora que existe, né? Então, a adoração liberta. Sim. E a adoração, cada vez mais, e como ela deve ser centrada em Cristo, nos revela a nossa identidade, o nosso propósito. Né? Mesmo nos dias em que a gente perde de vista um pouco. A gente se Né? esquece muito fácil, Sim, né? então assim, Memória. escolher adorar a Deus, né? É escolher se submeter ao Senhor do nosso coração. Né? Então, muito bom. Tanto é que o salmista diz, eu achei que ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. E ele termina dizendo, Rei meu e Deus meu. Né? A adoração é sobre essa realidade pessoal de Deus, né? Para nós.
Ele é o meu Deus. Sim. Ele é o meu rei. Ele é o Deus do meu coração. Né? E é isso. A gente termina aqui essa jornada. E assim, se a gente der um passo além também, eu gosto de pensar que quanto mais genuína for a nossa adoração, que quanto mais centrada em Jesus for a nossa vida, isso influencia outras pessoas. Isso impacta outras pessoas. Isso motiva outras pessoas. Isso revela mais de Jesus em nós para outras pessoas. Entende como é um propósito além de nós? Então é sobre, sim, o que a gente andou falando aqui tanto, nossa satisfação em Cristo, a nossa alegria em Cristo, mas também é sobre a alegria de Cristo para aqueles que estão no nosso redor, no nosso caminho. Ela diz isso. Né? Ela diz isso. Além da alegria que toma conta dos seus louvores, e na adoração também, deve movê-la a uma atitude de amor ao próximo. Sim. Isso aí, e é isso. É um convite constante. Vem adorar o Senhor comigo. Vem entrar nesse amor comigo, né? Sabe que a palavra, esse final de semana do pastor Jairo Cárceres para os casais, foi sobre casamento discipulador. E ele falou muito sobre isso, sobre no que se resume toda a lei, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. E é isso, né? Porque se a gente amar a Deus de todo o coração, a gente vai amar o próximo. Certamente que sim, né? E aí a gente também, então, consegue concluir que a adoração transforma. Sim. Né? A partir do Salmo 115, né? Tão fundamental para esse tema de idolatria. Você é parecido com quem você adora. Se eu adoro a mim mesmo, eu vou ser egoísta mesmo. Sim. Porque eu vou ser autocentrado. Porque a referência de adoração é minha. Porque qualquer outro ídolo, a gente já falou sobre isso. Sim. Qualquer outro ídolo nada mais é que um ídolo criado pelo meu coração. Pelo meu desejo. Né? Pela minha centralidade. O rei do universo sou eu. É um Deus que você controla. Exato. Eu costumo dizer assim que no reino de Deus, né, nós encontramos autenticidade. No reino do eu desempenho todos os papéis. É cansativo isso, né? Né? Todos os desdobramentos, todas as minhas perspectivas sobre o outro, ela não passa pela mediação que é perfeita de Jesus, que está além de mim, mas pela minha mesma. Então, assim, é o que eu espero do outro, é o que eu desejo do outro, é o que eu desejo, né, que o outro faça por mim. Mas em Cristo a gente é liberto desse reino do eu e a gente entra no reino de Deus, onde a gente é tão transbordante desse amor que a gente pode dar. Sim. E pode receber. Com certeza. Com liberdade, né? Sem lançar um peso de idolatria. Muita coisa pra falar, né? Mas a gente já falou muita coisa até aqui. Nossa, E muitos episódios. Muito. E aí terminamos aqui. Se ficar 1% de cada episódio, já valeu. Já valeu. 1%. 1%. A gente poderia ter terminado perguntando, né? Qual é o seu 1% dessa jornada toda? Manda lá no Instagram. Você faz aí no próximo. Pois é. Aí vocês respondem, tá? Pra mim, por favor. Pode deixar. Ixi, vai passar de 1%. Porque, né? Mas é 1%. É isso, gente. Vamos para as nossas indicações desse episódio. Camila, você tem alguma? Olá. Tenho. Tem? Socorro. Eu até citei uma frase no começo, né? É o livro Ortodoxia Humilde. De quem que é esse livro? Joshua Harris de Joshua e Eric Stanford. Na verdade, é uma frase que ele fala assim, numa parte. Quando você verdadeiramente entende a doutrina da graça no Evangelho, não sai atrás de checar a identidade das pessoas para saber se estão dentro ou fora do alcance da graça. Você sai andando com lágrimas de gratidão nos olhos, dizendo: por que será que ele me escolheu? Ponto. Amém. Amém. Muito bom. Né? Gratidão. Dri,
Eu também comentei, né, um trecho do comentário do Jonas Madureira, né, sobre o mito da caverna, e é no livro dele Inteligência Humilhada, ainda que o trecho que eu tirei foi um Mas estudo, na provavelmente deve verdade. estar, né? Sim, com certeza. E a gente falou muito de oração, né, e de muitas vezes a gente não saber por onde começar, a mente inquieta, o coração agitado, e eu queria sugerir aquela oração guiada da YouVersion, que eu acho que direciona bastante o coração e também a oração. Eu falei também sobre o trecho, né, do povo saindo lá do exílio, né, do Egito, e eu me lembrei do filme do Príncipe do Egito, Ai, muito que é bom. maravilhoso, né, As um músicas são programa ótimas. de família. Esse final de semana teve um trio que cantou uma música muito bonita, que é uma versão, na verdade, né, daquela música Quem Dizes Que Eu Sou, né, que fala: quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou, né? Essa música fala o tempo todo isso, né? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tudo é por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Amém. Muito bom. E você, Gui? Olha, tenho duas músicas. Muito bom. Tenho duas músicas. Uma delas é da Anelô, Em Si Mesmo. Esse finalzinho que a gente tava falando. Um beijo pra ela, porque ela ouve o nosso podcast. Não sei se ela tá tendo tempo pra isso, que ela tá em missão, né? Mas ela é uma fofa. Então, essa música Em Si Mesmo, ela faz a gente pensar, né? Que é o sair da gente e olhar pro outro. E outra música foi uma música que a Adri mandou pra mim essa semana. Salmo 23, da Laísa Damares. Depois a Lívia bota ali nos... A Lívia que se vire, a Lívia que lute. E acha os mas é links você e que põe edita. tudo. Não, eu mando pra você, Eu não amar. edito nada, esse episódio tá na íntegra, Tá viu, bom. gente? Na íntegra. Não, mas eu te mando depois. Muito obrigada. O Salmo 23 tem sido um salmo muito especial pra mim. E porque o Senhor é o nosso pastor, né? E se o Senhor é o nosso pastor, a gente não precisa de mais nada. Amém. Muito bom. A gente então caminhou, né, até aqui com esse livro, Ídolos do Coração. A gente tem muita literatura boa cristã, falando sobre isso. Né? Alguns livros. Falamos aqui já, por exemplo, do Deuses Falsos, né? Agora, do saudoso Tim Keller, né? Gratidão pela vida desse homem de Deus, que deixa tantas obras como essa, né? E eu tenho um livro que, inclusive, eu ganhei da Adri, que é o Admiração, do Paul Tripp. Porque a admiração é relevante para tudo que pensamos, fazemos e dizemos. Na verdade, ele usa esse termo admiração, mas ele está falando de adoração. E aí ele tem... Cada capítulo fala sobre uma realidade da vida, trabalho, família. De tantas formas, como o contemplar, o se deslumbrar, o admirar a glória de Deus afeta a nossa vida no dia a dia. Né? Então, eu vou deixar o link também desse livro. É a minha indicação de hoje. E terminamos aqui, enfim. Eu vou fazer uma oração, mas de novo, obrigada, meninas, pela companhia nessa jornada. A gente que agradece. Sim, esperamos em breve voltarmos para a próxima. Uhul. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muitos episódios, mas cada um deles aí enriquecendo a nossa vida. Então a gente espera que isso também seja realidade na sua, que alcance a sua vida. Amém. Amém? Obrigadão, viu? Eu vou orar. Graças te damos, nosso Deus único, verdadeiro, Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio da cruz, da obra do Evangelho, nosso Pai. Nosso Senhor, compartilhamos tantas coisas hoje, mas o que fica é a possibilidade de nos relacionarmos contigo por meio de Jesus e experimentarmos uma alegria tão profunda que transforma a nossa vida.
que cativa o nosso coração, que realmente satisfaz. Caminhamos toda essa jornada conversando, compartilhando e também realinhando o nosso coração em direção à adoração genuína, verdadeira, sincera, que não elimina as nossas emoções, que não elimina os nossos dias escuros, que não elimina, Deus, os vales que andamos, mas que é real na nossa vida aqui hoje, por meio do agir do Espírito Santo, que nos chama, que nos atrai. O nosso coração tão vacilante para a verdadeira adoração, para uma vida centrada em Jesus. Nós queremos te pedir isso, que o Senhor nos ensine, que o Senhor persevere em nós, que o Senhor não desista de nós com essa graça que nos persegue mesmo, a nos ajudar a abandonarmos esses ídolos que nos escravizam, que nos prendem, que nos impedem de experimentarmos e provarmos o quanto o Senhor é bom, nos liberta ao nos fazermos cada vez mais escravos do Senhor, mais presos ao Senhor, mais dependentes do Senhor. Que tudo que nós compartilhamos aqui seja prática, seja palpável na vida daqueles que nos ouvem, mas a começar da nossa vida também. Nós te louvamos por esse caminho todo e sabemos que ele ainda é longo enquanto estivermos aqui, mas que o Senhor cada vez mais seja a nossa alegria. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.